Obrigado, então. Eu queria dar bom dia a todos os colegas, familiares que nos acompanham neste momento. Um agradecimento especial aos membros da banca por aceitarem o convite de poderem participar desta defesa. O meu trabalho, então, foi intitulado em Desenvolvimento de Modelo Híbrido de Simulação para Avaliação Econômica de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, com o professor Augusto orientador e sob a orientação das doutoras Joslane Cirilo e doutora Flávia Simili. Para me apresentar, eu sou graduado em Zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, em Dracena. Foi em 2013, no segundo semestre, que eu fiz o estágio curricular no Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, qual o professor Augusto é o coordenador. E já no estágio, a gente começou a desenvolver um modelo de cálculo, indicador de custo de bovinos confinados, e eu me matriculei no mestrado no ano seguinte, e ao final de agosto de 2016 foi quando eu defendi. Nesse momento da defesa foi importante para até contextualizar essa tese, em que uma colega de doutorado, a Taila Harris, estava terminando sua tese, e ela estava utilizando os modelos de simulação para uma aplicação em cordeiros, e naquele momento, quando eu terminei a dissertação, precisava melhorar o modelo de cálculo desenvolvido, ainda havia algumas lacunas a serem preenchidas, e via um potencial nos modelos de simulação. Do outro lado, havia uma outra orientada do professor Augusto, a Gabriela Mendonça, orientada de mestrado, que estava conduzindo um experimento junto com a doutora Flávia, lá no IZ, Sertãozinho, e vendo aquele sistema mais amplo do que os sistemas de bovinos confinados, e também mais complexo, a gente pensou que poderia ser um motivo de boa investigação esse gap de pesquisa entre a aplicação de modelos de simulação nos sistemas integrados de produção agropecuária. Então, foi daí que eu elaborei o projeto e me matriculei no doutorado em fevereiro de 2017. Para mostrar a organização da tese, eu fiz um capítulo 1 de introdução geral. O segundo capítulo é o primeiro artigo da tese, que se trata de sistemas integrados de produção agropecuária, uma abordagem aplicada a modelos de simulação computacional. Esse é um artigo de revisão em que nós buscamos investigar a fronteira de conhecimento em relação aos sistemas integrados de produção agropecuária, suas implicações em relação ao sistema de monocultivo, quais ações para o desenvolvimento sustentável estavam sendo feitas, e aí, então, as aplicações de modelos computacionais de simulação na agropecuária. O meu terceiro capítulo se trata do segundo artigo, que é o desenvolvimento do modelo híbrido de simulação para avaliação de indicadores técnicos e econômico-financeiros em sistemas integrados de produção agropecuária, e daí um artigo com introdução, material e métodos, e aí todos os métodos utilizados durante o desenvolvimento da pesquisa, com discussão e conclusões. Por fim, um quarto capítulo da tese, sobre considerações finais, e mais um material de apêndice. Então, se tratando do capítulo 2, o primeiro artigo, Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, uma abordagem aplicada a modelo de simulação computacional, eu gostaria de introduzir o contexto de que o sistema de produção agrícolas e pecuárias no Brasil tem sido destaque no contexto internacional, pelo bom desempenho da produção e exportação de diversas commodities agrícolas, e isso tem motivado a busca pelo aumento de produtividade agrícola e pecuária há alguns anos. E isso está acontecendo junto com o aumento populacional da nossa sociedade. Eu não quero falar aqui de relação causa-efeito, mas a FAO, em seus estudos, aponta para 10 bilhões de pessoas no ano de 2050, e isso tem servido de motivação para alavancar os índices produtivos, pecuários e agrícolas. Ao mesmo tempo que a maior força, a maior oferta de alimentos, proporciona condições para esse aumento da nossa sociedade. No entanto,
o aumento da produtividade é um ponto de vista que não deve ser analisado separadamente. A contrapartida disso são as demandas, as implicações que a sociedade tem feito e que serve de atenção para os agentes da cadeia produtiva. Então, a sociedade pressiona os envolvidos no sistema de produção para serem mais sustentáveis, no sentido de suprir as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Essas preocupações da sociedade são perfeitamente entendidas quando alguns números disso importantes surgem. Em relação à eficiência de produção de proteína e energia por área por ano em monocultivos de milho e de bovinos de corte, os resultados demonstraram que a produção oriunda de 1 hectare de cultura de milho poderia alimentar 5 pessoas em termos de proteína e 10 pessoas em relação à energia por ano. Enquanto na mesma área, 1 hectare, e no mesmo período, 1 ano, a produção de carne bovina alimentaria apenas uma pessoa para proteína e energia. Outro ponto de atenção é quanto à produção em relação às emissões de gases de efeito estufa. Gerbert e colaboradores em 2013, em um estudo sobre o entendimento das emissões de CO2 equivalente para produzir 1 kg de proteína de várias espécies de interesse comercial, identificou que os bovinos emitem 300 kg de CO2 equivalente por quilo de proteína, enquanto suínos e aves emitem menos de 50 kg de CO2 equivalente para produzir o mesmo quilo de proteína. Esses números podem ser contestados, já que esses autores fizeram um modelo bastante robusto e mapearam essas diferenças por grandes regiões. A demanda por compostos nitrogenados, fosfatados e fontes de potássio é outra implicação. Aqui, nitrogênio, fósforo e potássio refere-se à quantidade total de cada um dos fertilizantes. Isso foi como a FAO utilizou para padronizar as demonstrações dos dados em sua base. E aqui neste slide é uma demonstração da importação de fertilizantes entre 2002 e 2017 em milhões de toneladas pelo Brasil. Então, nitrogênio, houve um aumento de 1,1 milhão de toneladas para 4,6 milhão de toneladas em 2017, aumento de 4 vezes. Para fosfato, o aumento foi de 2,5 vezes no período. E de potássio, dobrou. Então, existem estudos que demonstram que os níveis atuais de consumo desses nutrientes têm desafiado os limites da natureza e colocam em risco o equilíbrio ambiental e a falta desses fertilizantes no futuro próximo. Portanto, ações para o desenvolvimento sustentável têm sido propostas em todo o mundo. A Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a fim de propor desenvolvimento sustentável, elaborou em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, como agenda até 2030. Vários ODS estão relacionados à produção agrícola e pecuária. No contexto deste estudo, vale destacar o ODS 17, que incentiva e promove meios de implementar e fortalecer ações para cumprir tal agenda. E, nesse sentido, o governo federal brasileiro, em acordo com as medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, providenciou e instituiu a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. O ABC, como é conhecido, tinha como metas a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, inclusive por meio da recuperação de áreas de pastagem degradadas e expansão de sistemas combinados de agricultura, pecuária e floresta. Então, a adoção e uso dos sistemas integrados gerou uma nova expectativa para rebater aquelas críticas, aquelas implicações que eu apresentei anteriormente, por se tratar de um sistema mais vantajoso em alguns aspectos frente aos monocultivos. A fim de esclarecimento no contexto dessa tese, utilizou-se o termo sistemas integrados de produção agropecuária para atender uma das demandas do meu exame de qualificação,
e por entender que seria mais adequado neste contexto de trabalho científico. Então, ficou definido que CIPAS seria similar à integração lavoura-pecuária, ILP, que é amplamente conhecido no campo, termo esse que seria uma tradução literal do que vem do inglês, Integrated Crop Livestock System. Existe uma variedade de exploração de sistemas agropecuários, com diferentes tipos de uso do solo e grau tecnológico. Independentemente disto, a nossa análise está voltada para tipos de culturas praticadas, monoculturas versus policulturas. Então, embora possa ter parecido que anteriormente a crítica apresentada foi aos sistemas de produção agrícolas e pecuários, a crítica se trata do tipo de culturas praticadas, os grandes monocultivos. Então, apesar das atividades de monocultivo agrícola alimentar mais pessoas por área em comparação aos monocultivos de pecuária, análises de mais longo prazo revelaram que os CIPAs apresentaram vantagens em relação a isso. A prática única e exclusivamente de monocultivos agrícolas podem reduzir a fertilidade e matéria orgânica do solo pelo uso intensivo das áreas. Isso demanda por mais fertilizantes, aumentar o ciclo de pragas e doenças, e isso implica em maior uso de quantidade de defensivos, e necessitam de mais recursos não renováveis, fertilizantes, combustíveis, por exemplo. Aqueles mesmos autores que apontaram que os ruminantes emitem mais CO2 equivalente por quilo de proteína do que os monogástricos, também relataram que a recuperação e o manejo adequado das pastagens em todo o mundo poderiam mitigar 409 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso significaria uma redução de aproximadamente 10% das emissões feitas pela produção de bovinos no mundo. Ações relacionadas ao manejo de dejetos têm algum efeito potencial benéfico também. O aspecto mais interessante nesse sentido é que a produção animal garante uma fonte de fertilização para a produção agrícola, que serve de reserva em tempos de baixa disponibilidade de nutrientes. A ciclagem de nitrogênio e carbono pode ser promovida por micro-organismos no solo, pela integração na troca de culturas, reduzindo parcialmente a necessidade de N inorgânico. Isso vai de encontro com aquela implicação do aumento da quantidade importada de fertilizantes pelo Brasil e outros países. Então, os CIPAs parecem responder bem a todas aquelas implicações apresentadas anteriormente. Dentre os desafios para a adoção e implementação dos CIPAs está a integração do conhecimento dos pesquisadores de culturas agrícolas e pecuárias, sendo que a maioria deles trabalham separadamente e têm diferentes requisitos experimentais. Essa integração multidisciplinar foi proposta por Russelli e colaboradores em 2007 para coordenar uma ação em âmbito internacional por melhores resultados, dentre elas, o desenvolvimento de pesquisas de longo prazo. Bom, então, diante deste contexto, se antes havia dificuldade em fazer representação computacional de bovinos confinados, que foi o modelo de cálculo desenvolvido na minha dissertação, e era ainda determinístico, o desafio parece ser ainda maior em representar CIPAs com variáveis estocásticas, além da incerteza de mimetização, da simulação de algumas representações. Então, os modelos de simulação são propostos neste contexto. A pesquisa operacional, também dita PO, é uma área do conhecimento promissora para apoiar decisões nas quais são feitas pelo julgamento empírico e adequada para a solução de problemas complexos. Os modelos são representações do mundo real e não imitam, isso é uma limitação dos modelos, e a simulação é um modelo matemático de natureza dinâmica, solucionado por método numérico, em que se aplicam diversos recursos computacionais. Para ilustrar, existem os problemas do mundo real
em que muitas vezes busca-se uma solução mais adequada, mas muitas vezes a busca dessa solução no mundo real é impraticável, por demandar muitos recursos, inclusive recursos financeiros, e porque muitas vezes são complexos. No mundo dos modelos, alguns desses problemas são contornados, pois, a partir de observações do mundo real, se faz representações e busca-se a solução a nível de modelo, em um espaço totalmente livre de risco. Portanto, simular compreende elaborar um modelo a partir de um sistema real para realizar experimentos, descrever comportamentos, construir teorias por meio do observado, a fim de entender o comportamento e avaliar as estratégias para a operação. Os métodos de simulação adequados para as observações do mundo real são os sistemas dinâmicos, caracterizado pelos fluxos e estoques, a simulação de eventos discretos, ou SED, em que os modeladores consideram o sistema como um processo, em que uma sequência de operações está sendo desempenhada entre as entidades, e a novidade entre SED, simulação de eventos discretos e sistemas dinâmicos, foi quanto a incluir variáveis estocásticas, com alguma distribuição de probabilidade. A simulação baseada em agentes tem por característica a individualidade dos agentes, por permitir características diversas, como autonomia para o comportamento mais apropriado, a interatividade com os outros agentes e o ambiente interrelacionado entre eles. Nesse método, o modelador escolhe o nível de abstração do modelo a partir dos dados e da habilidade em fazer as representações. A simulação baseada em agentes foi possível pelo alto desempenho dos computadores e pela abundância de dados. Em relação aos modelos híbridos de simulação, é possível que se misture ou combine os três métodos anteriores. O principal apelo dos modeladores para os modelos híbridos de simulação é que os problemas do mundo real são tão complexos que o uso de um único modelo pode não ser suficiente para o uso de um único método pode não ser suficiente para propor um modelo mais adequado neste caso. Todos esses modelos podem ser classificados em relação ao tempo, podendo ser estáticos ou dinâmicos, e neste tempo faz parte do modelo, em relação ao comportamento das variáveis, sendo determinísticos ou estocásticos, em que são utilizadas distribuições de probabilidade. Existe uma quantidade limitada de software de simulação para simulações baseadas em agentes, como Arena, Enterprise e Simulate, mas o NLogic é um dos poucos que são multimétodos e é ainda o único que permite a mistura completa e integração daqueles métodos de forma automatizada. Como o próprio nome sugere, qualquer lógica em relação à modelagem de simulação dinâmica, eventos discretos e baseada em agentes. O NLogic utiliza como linguagem de programação o Java, tendo uma abordagem orientada a objetos, e é compatível com importação e exportação de dados de arquivos de planilha de Excel, arquivos de texto e qualquer biblioteca Java. Esse software foi eleito para uso no contexto dessa tese também pelo fato de que, em trabalho realizado previamente pela Taylor Harris, a licença de uso foi devidamente adquirida e conhecimento foi construído a partir desses métodos pelo Lyle. Com relação aos modelos de simulação aplicados à agropecuária, existe uma quantidade limitada de trabalhos que utilizaram modelos híbridos de simulação ou baseados em agentes, e, em parte, devido à complexidade dos modelos e dificuldade de obter informações precisas para as entradas do modelo. Mas também se tem dificuldade de representar computacionalmente os agentes e eventos do mundo real lá no mundo dos modelos. Esses foram os trabalhos dos autores em que se verificou que as aplicações foram feitas em sistemas integrados com o uso de simulação baseada em agentes. Então, como considerações finais deste primeiro artigo, aquelas implicações demonstradas anteriormente não são críticas ao sistema de produção agrícola e pecuária,
mas sim uma crítica aos tipos de culturas praticadas, monoculturas versus policulturas. Existem as policulturas e, neste contexto, os CIPAs parecem apresentar resultados promissores do ponto de vista de sustentabilidade. Os modelos baseados em agentes assumem uma abordagem mais adequada pela utilização de coleção de agentes, que pode ser programada para seguir regras de comportamento de indivíduos em um sistema complexo, imitando algo do mundo real com mais naturalidade. E existe uma lacuna de conhecimento científico, um gap, em relação ao desenvolvimento de modelos híbridos de simulação, baseado em agentes e de eventos discretos, para aplicações em CIPAs. E, neste caso, as propostas parecem se complementarem, ou seja, os CIPAs podem ser representados adequadamente com os métodos de simulação. E isso justificou o desenvolvimento do nosso terceiro capítulo e segundo artigo, com o desenvolvimento de modelo híbrido de simulação para avaliação de indicadores técnicos e econômico-financeiros em sistemas integrados de produção agropecuária. Os objetivos foram desenvolver e descrever modelo híbrido de simulação de eventos discretos e baseado em agentes, com componentes estocásticos, para avaliar em sistemas integrados de produção agropecuária uma população de bovinos de corte e de uma cultura agrícola. E também calcular e comparar os indicadores técnicos e econômicos financeiros dessas produções em sistemas de monocultivo ou integrados. Essa representação, para os procedimentos metodológicos, seguiu com o desenvolvimento do modelo conceitual, e aí começa-se pelo fluxograma das atividades produtivas, seguindo da implementação do modelo em linguagem de programação. Uma terceira etapa do método é uma experimentação em sílico, uma experimentação computacional, onde se tem o delineamento dos tratamentos e se verifica os cenários. E, por fim, uma validação operacional, que consiste em confrontar os resultados do modelo com os de campo. Tudo isso é cíclico, então, com a implementação do modelo conceitual, com o desenvolvimento do modelo conceitual, faz a implementação do modelo, e isso vai se melhorando, conforme implementa o modelo, modifica o modelo conceitual, e assim por diante. Isso acontece de forma cíclica no modelo do começo ao final. Essa representação demonstra todas as atividades em CIPAs e como elas estão interrelacionadas. O modelo conceitual serviu para definir o que seria agentes, no caso, novilhos e área de produção de milho e pastagem, e os seus processos. No entanto, como era de se esperar, isso foi sendo modificado ao longo do tempo, conforme foi sendo implementado o modelo conceitual no modelo computacional, até chegar nesse formato. Então, em relação à estrutura da população de agentes, os novilhos, este é o fluxograma que representa os estados do agente novilho, que foi definido em adaptação, crescimento e terminação. A venda de animais também é um estado, e para cada um dos estados foi determinada uma taxa de sobrevivência e um ganho de peso diário. Os animais mudaram de estado seguindo uma regra ou uma condição de tempo. A venda dos animais foi um estado em que havia condições para serem cumpridas. A condição 1 foi determinada por data, ou seja, ao cumprir aquela data, os animais, agentes, saem do modelo. A segunda condição foi cumprir a primeira e ou atingir um peso mínimo para a venda. Então, se o animal atingisse o peso mínimo estabelecido, poderia ser vendido. Para captar o efeito de aleatoriedade, também foi criado um subestado, em que não sai animal por animal ao atingir aquele peso mínimo. É necessário formar um lote, por exemplo, 18 novilhos. Isso foi feito para representar o que aconteceria no campo, com a formação de lotes para serem vendidos. Apenas com o propósito de demonstrar como esse comando é implementado no software de simulação, aqui está o código de programação para cumprir com as regras e as condições. Outros dois agentes foram elaborados, a área de milho e a área de pastagem.
Foram criados 8 estados para a cultura agrícola do milho. Em cada um dos estados foi designado os processos ou os possíveis manejos a serem realizados. A condição de transição entre os estados foi estabelecida em datas, e o desenvolvimento desta etapa considerou também a possibilidade de atender a cultura da soja, por meio dos estados e processos. A cultura da pastagem utilizou parcialmente o que foi desenvolvido para a cultura agrícola do milho. Os estados de preparo do solo, plantio, germinação, crescimento, fazem parte e compartilham nesse sentido. E existe uma pergunta no modelo para saber se trata-se da cultura de milho, e se essa resposta conduz para o estado de maturação, se for no caso sim, ou então, se é uma cultura de pastagem, com isso os animais vão ao pastejo no dia indicado. Em relação às análises econômico-financeiras, os custos foram alocados em variáveis e fixos. Os custos variáveis foram aqueles, no caso da pecuária, relacionados à compra dos animais, alimentação, protocolo sanitário, mão de obra temporária, custos administrativos e as manutenções. Os custos variáveis da área de milho foram todos os insumos utilizados para o plantio, além de mão de obra temporária, custos administrativos e manutenções. Os custos fixos foram similares entre as atividades para mão de obra permanente, custos administrativos e depreciações. E no caso da pecuária, incluiu ainda aqueles itens relacionados à exaustão ou à formação das pastagens. Nós escolhemos separar os custos, renda dos fatores de produção, dos demais itens variáveis e fixos. Isso se justificou para se calcular alguns indicadores econômicos posteriormente. Na análise de investimento, ficou organizado em capital imobilizado, máquinas, equipamentos, construções, instalações e formação das pastagens, e insumos da produção agrícola do milho e da produção pecuária. Para a implementação computacional, foi utilizado o desktop. Inclusive, este computador foi comprado naquele primeiro projeto desenvolvido por Heyers, e esse desktop conta com 4 núcleos, 8 GB, para fazer a experimentação computacional. O software utilizado foi a Unilogic, a versão 7.1.2. Foi utilizado métodos da pesquisa operacional e as bibliotecas de eventos discretos e baseado em agentes para compor o modelo híbrido de simulação. Dias foi a unidade de tempo no modelo. O nosso calendário seguiu o agrícola, com início em 1 de julho e término em 30 de junho. E, para a parametrização do modelo, nós recorremos ao Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte, o Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, onde estava sendo realizado um experimento de campo, apoiado pela FAPESP. O título do projeto que estava sendo desenvolvido era Impacto Ambiental, Produtividade, Viabilidade Econômica de Sistemas de Monocultivo e Integrado de Lavoura Pecuária. Vários trabalhos estavam sendo desenvolvidos por alunos de mestrado, e nós escolhemos um deles para compilar os dados e representar no desenvolvimento do modelo híbrido de simulação, que foi o de viabilidade econômica na produção de milho e pastagem de capim-barandu para engorda de bovinos de corte em sistemas de monocultivo e ILP. Este trabalho foi feito por Gabriela Mendonça, e ela era a outra orientada do professor Augusto, que me inspirou naquela oportunidade de ingresso do doutorado. Em relação aos dados experimentais de campo, foi realizado em Sertãozinho, em um clima tropical úmido, dilatossolo vermelho distrófico argiloso, e o período experimental foi de dezembro de 2015 até dezembro de 2017, numa área experimental de 16 hectares. Os novilhos utilizados eram da raça Caracu, a idade inicial dos animais eram 14 meses, e se justificou a raça dos animais pelo que havia disponível no Instituto de Zootecnia, e durante o experimento priorizou a lotação de 3,7 UA por hectares. Na área de milho foi plantado o híbrido da Pioneer, com data de plantio em 8 de dezembro, e um número de planta de 70 mil por hectare. Essa tabela demonstra as variáveis que foram estocásticas no modelo,
e a função de distribuição utilizada, conforme os valores máximos e mínimos. O peso vivo inicial dos animais era de aproximadamente 340 quilos, e na agricultura, a única variável estocástica foi o peso da espiga. A propriedade representativa de 75 hectares foi definida ainda no trabalho de Mendonça. Então, Mendonça, a partir dos dados da área experimental, de 16 hectares, extrapolou os dados para uma propriedade representativa para aquela região do Sertãozinho. A base de dados do IBGE foi seguida para entender o que poderia ser mais típico, definindo assim o tamanho da propriedade e a quantidade de máquinas e equipamentos adequados a esse tamanho de propriedade. Para o tempo de análise do modelo híbrido de simulação, desenvolvido nesta tese, foram de 9 anos, mesmo que o experimento de campo tenha sido apenas por 2 anos. Esse tempo de 9 anos foi definido segundo a capacidade computacional daquele desktop utilizado, em que houve limitação da capacidade de hardware para rodar o modelo por um tempo mais longo. Essa é a linha do tempo experimental, para demonstrar como os tratamentos foram organizados. PS é o preparo do solo, e em todos os tratamentos isso foi feito no dia menos 45. No tratamento do milho, foi feito no dia 0, plantio mais a primeira fertilização, aplicação de defensivos agrícolas no dia 13, nova adubação e mais defensivos agrícolas no dia 20, e a terceira aplicação de defensivos agrícolas no dia 30. A colheita foi feita 150 dias após o plantio. Depois da colheita, o solo ficou descoberto até o ano seguinte, em que houve novo plantio, e os processos do ano 2 foram muito similares ao que aconteceu no ano 1. No tratamento pecuário, que eu chamei de boi, foi feito o plantio do pasto, mais fertilização, e o pasto estava apto ao pastejo dos animais 90 dias depois, em que foi feito o primeiro pastejo por 30 dias entre março e abril. Outros 2 ciclos de pastejo foram estabelecidos, e entre eles foi feito a manutenção da fertilização, que é a ECMF. No tratamento CIPA1, foi feito no dia 0 plantio do milho e mais da pastagem, e os demais manejos do milho, conforme feito no tratamento do milho, propriamente dito. Em CIPA2, a única diferença em relação ao CIPA1 foi o uso de nicosulfurão para controle do crescimento das pastagens, que foi aplicado no dia 20. Em CIPA3, diferente dos anteriores, foi feito o plantio das pastagens no dia 20. Esse é o plantio atrasado das pastagens, junto com a segunda fertilização e a aplicação de defensivos agrícolas do milho. E, por fim, no CIPA4, foi similar ao CIPA2, com plantio de pasto juntamente com o milho, mas as sementes das pastagens foram plantadas na linha e entre a linha do milho. O pastejo das áreas de CIPAs foi exatamente igual em todos os tratamentos. Com relação à validação operacional, para cumprir essa etapa metodológica, os resultados observados a campo foram comparados com aqueles encontrados no experimento em sílico. Esses dados de campo foram reportados na dissertação de Mendonça, em 2018, e posteriormente que foi publicado em um paper com Mendonça e colaboradores em 2020. O modelo híbrido de simulação foi reajustado até que representasse perfeitamente os dados de campo. Eu gravei uma demonstração do modelo desenvolvido e vou mostrar agora. Então, aqui é uma das planilhas que compõem o material da tese, é a planilha de inputs, aqui uma planilha sobre informações gerais do sistema produtivo, uma segunda aba que eu chamei de crop, em que tem os estados das culturas agrícolas e mais os seus processos, então aqui no caso o preparo do solo. Aqui, por exemplo, em herbicidas, foi utilizado o glifosato numa quantidade de 5 litros por hectare, ao custo de R$ 24,00 por litro, e como estou falando do sistema integrado, eu rateei o uso em 50% para agricultura e pecuária. Existem ainda os outros estados, plantio, germinação, crescimento, maturação. Aqui no caso, colheita. A colheita do experimento foi terceirizada, mas poderia ter sido utilizado máquinas para fazer isso.
Aqui informações gerais da cultura agrícola do milho, com início e término do plantio, sendo indicado. Também informações gerais da cultura de pastagem. Uma terceira aba da produção animal em que eu indico quantos novilhos vão compor o sistema, que no caso 60, e informações gerais sobre os estados de adaptação, crescimento e terminação, inclusive informações de venda. Aqui vão informações gerais dos animais, dia de entrada no pastejo e término, e também as condições de peso mínimo para abate, por exemplo. E, por fim, uma tabela sobre o inventário da propriedade. Esse daqui é a tela inicial, é o workspace do software de simulação, e aqui é onde acontecem as representações gráficas. Aqui são as bibliotecas de modelagem, de processos, de pedestre, de trens, por exemplo, e temos também a biblioteca de agentes. Para demonstrar como fica organizado, então, agora eu vou para um quadrante do modelo em que eu tenho os inputs, que são os parâmetros que fazem a leitura daqueles dados das planilhas. Então, por exemplo, em número inicial de novilhos, aqui eu tenho um comando que faz a leitura desses dados lá na planilha de Excel e traz para cá. Assim também para os estados de crescimento, terminação, adaptação. E para demonstrar, por exemplo, aqui herbicidas, eu trago essa informação para cá em quantidade que foi utilizada, vezes o preço, vezes a porcentagem de rateio, para cada um dos itens que vão sendo inseridos lá. Aqui só para demonstrar como a função de formação de lotes, que eu mostrei anteriormente, funciona. Então, aqui está exatamente como funciona no modelo, com os comentários e assim por diante. Aqui só para demonstrar como eu escrevo essas informações do modelo para as planilhas de Excel em um arquivo de texto, txt, e aqui eu vou dando os comandos das variáveis que eu quero que se escreva lá no arquivo txt. Agora eu quero demonstrar aqui os outputs, que são as variáveis que guardam essas informações do modelo. Então, aqui estão todas elas, todas as variáveis que vão guardando as informações, para mim poder usar para fazer os cálculos. Por exemplo, análises econômicas. Então, está organizado em variáveis e fixos, como eu fiz exatamente. E para demonstrar a alimentação, o modelo calcula quantos quilos de nutrição utilizou no período de adaptação, multiplicado pelo preço por quilo. Para plano sanitário, igualmente. Quantas vacinas de Clostridium foram utilizadas, vezes o preço. Com relação à organização da análises financeiras, aqui também está descrito como fica organizado no modelo. E agora, indo para o agente, então, exatamente como os estados foram organizados em adaptação, crescimento e terminação. E aqui para demonstrar um evento diário, em que se calcula o peso dos animais, a partir de um peso de entrada e mais um ganho de peso do período, para então calcular qual que deveria ser o consumo de ração por dia. Para demonstrar então como o modelo funciona, eu cliquei em rodar, dá para configurar essa tela inicial com o título, os nomes de quem participa do estudo, uma configuração geral. Essa é a tela de demonstração, onde as coisas graficamente acontecem. O modelo começa no dia 1º de julho, e até o dia 8 de dezembro, que é quando começa o plantio, nada acontece. Eu tenho aqui 60 novilhos, 75 hectares de pastagem, 75 hectares de cultura de milho, que foi as informações que eu imputei na planilha. Então, aqui nessa telona, quando mudar para marrom, vai ser o dia que começou o plantio. É só uma demonstração gráfica mesmo. Ela vai aparecer bem aqui na frente, aí está. Então, começou o plantio no dia 8 de dezembro. Lá no dia 12, muda para verde, porque está no estado de germinação. E lá no agente cultura, que eu chamei de cultura, os estados vão tendo transições de estado, de germinação para crescimento, para maturação. Quando mudar para o estado de maturação, vão aparecer as plantas de milho. Aí estão as plantas. E elas vão ficar aqui até o dia da colheita, quando vão ser designadas para essa caixinha de armazenagem, caixinha amarela. É uma representação 2D, mas o modelo oferece suporte para fazer uma representação 3D também. Os animais vão entrar no sistema, no estado de crescimento, no dia 1º de agosto, que foi a informação que eu coloquei lá nas planilhas. Então, aqui está os animais entrando no sistema. E indo lá para o agente, novilho, então demonstra que o estado é de crescimento, está aí circulado em vermelho.
E eu tenho estatísticas desse agente, então, o peso inicial de entrada dele, o ganho de peso na fase de crescimento e terminação, e o peso atual dele neste dia do modelo. Isso para todos os novilhos, todos os agentes do sistema. Aqui, no caso, 60, mas poderia ser 600. E aí eles vão ficar no estado de crescimento até cumprir uma data, uma condição, passando para o estado de terminação. E foi o que aconteceu exatamente agora. Os animais transitaram de um estado para o outro. E aqui, então, no processo do agente, tem essa demonstração. Os animais ficam aqui até o dia 22 de outubro, foi a data indicada, e eles saem do sistema cumprindo essa data para essa caixinha azul aqui, no dia 22 exatamente. O modelo vai voltar a repetir as informações do plantio, quando chegar novamente o dia 8 de dezembro, e assim o modelo vai repetindo sucessivamente pelo tempo determinado. Todas essas informações vão sendo geradas e mandadas para um arquivo de output. Então, aqui está organizado em pecuária, agrícola e integrado, para a parte econômica, inclusive quantos quilos de produção de milho e de carcaça bovina. Aqui, informações de análise financeira. E, por fim, uma aba da descrição técnica dos dados que foram captados. Então, em relação aos resultados da bovinocultura, essa figura demonstra a taxa de lotação dos animais nos seus respectivos tratamentos. Esses dados foram compilados a partir dos dados que se obteve por 9 anos de simulação. Então, a taxa de lotação média dos CIPAs foi próxima a 3,25 A por hectare, tendo uma amplitude maior do que foi identificado no tratamento boi, cuja taxa de lotação foi 3,5 A por hectare em média. Essa é a tabela completa de custos de produção de bovinos, com todos os itens de custo do sistema produtivo e a forma como ficaram organizados. Nesta apresentação, eu gostaria de tratar dos custos de depreciação. Esse item de custo em CIPAs foram maiores em relação ao tratamento boi, não pela quantidade de capital imobilizado, pois a estratégia de rateio de máquinas, equipamentos, instalações reduziu o valor de capital imobilizado em CIPAs quando comparado com os monocultivos. O que aconteceu foi que os ciclos de produção de bovinos foram bianuais. Portanto, os custos fixos incidiram sobre o ciclo de produção, mesmo no ano em que não houve produção. Consequência similar foi observada para a remuneração dos fatores de produção, de capital de giro, e custo adicional que os CIPAs assumiram foi quanto à formação das pastagens. Em CIPAs, a estratégia de formação de pastagens foi feita bianualmente, enquanto em monocultivo pecuário, essa estratégia foi feita na implementação, uma única vez, portanto, com o tempo de exaustão determinada para 20 anos. No caso do monocultivo pecuário, os custos econômicos assumidos foi quanto à exaustão e não depreciação das pastagens. A consequência de alocação de custos variáveis e fixos, separando a renda dos fatores dos demais itens, permitiu elaborar os seguintes indicadores econômicos. Então, o COI foi calculado e é um somatório de custos variáveis, mais mão de obra permanente e mais custo fixo administrativo. Nesse sentido, o tratamento que obteve os melhores índices foi CIPA 4. Por outro lado, os resultados com maiores COI e COT foi para o tratamento boi, e o maior custo total ficou para a CIPA 1. Para cálculo dos indicadores de rentabilidade, os cálculos foram feitos da seguinte forma: margem bruta é igual a receita total menos o COI, margem operacional líquida é receita total menos o COT, e margem líquida é igual a receita total menos custo total. Os resultados de margem líquida foram mais favoráveis, mas ainda assim negativos para CIPA 3, neste caso, menos R$ 183.000, e o resultado menos favorável foi em CIPA 2, menos R$ 209.000. Em relação aos custos de produção de milho, houve compartilhamento de recursos. Então, o plantio do milho e das pastagens dividiram alguns custos, ou
ajudaram a ratear, e por isso alguns itens de custo reduziram, como o uso de fertilizantes, herbicidas e operação de máquinas. De modo similar, os custos de produção de bovinos, o ciclo bianual de CIPAS aumentou alguns dos custos fixos, como depreciação e remuneração do capital fixo. O custo fixo unitário segue um conceito importante, está alinhado com a teoria de escopo, no caso dos CIPAS. Na teoria de escopo, a produção de mais de um item proporciona a redução do custo fixo unitário no longo prazo. O cálculo é feito pelo total de custo fixo, dividido pela quantidade de produtos produzidos. Então, no tratamento milho, o custo fixo unitário foi de 18 centavos por quilo de produto, e em monocultivo pecuário foi de R$ 2,87 por quilo de carcaça. Esses resultados para CIPAS ficaram entre 43 centavos por quilo de produto e 53 centavos por quilo de produto. Então, em CIPAS, a produção de mais de um produto reduziu o custo fixo unitário, quando comparado aos monocultivos pecuários. Economicamente falando, os monocultivos pecuários se beneficiaram da redução do custo fixo unitário pela integração. Analisando de forma mais ampla os resultados de rentabilidade financeira, todos eles apresentaram margem bruta positiva, e lembrando que a margem bruta é a receita total menos o custo operacional efetivo, e o custo operacional efetivo são aqueles custos em que há desembolso, mas a margem operacional líquida e margem líquida foram negativas para a produção pecuária em todos os tratamentos. O único cenário que apresentou VPL e TIR negativos foi o tratamento de monocultivo de boi. Milho obteve a melhor viabilidade comparado a todos os outros cenários, e os resultados para CIPAS foram positivos, mas ressalta-se que apenas CIPA 1 demonstrou confiabilidade desses resultados por apresentar um fluxo de caixa descontado convencional. E isso pode ser verificado na tabela seguinte. Para ilustrar o fluxo de caixa líquido acumulado descontado, apenas os tratamentos milho e CIPA 1 apresentaram uma única vez a inversão do sinal negativo para positivo, e no tratamento boi foi negativo do primeiro ao último ano. O que demonstra, nesses três casos, que há apenas uma TIR, diferente do que aconteceu nos demais tratamentos, em que deve haver mais de uma TIR, e por isso, aquela representação não está devidamente adequada para CIPA 2, CIPA 3 e CIPA 4. Como discussão, o uso de simulação baseada em agentes permite representações mais adequadas frente a outros métodos, pela possibilidade da individualidade dos agentes. Neste estudo, novilhos e área de produção de milho e pastagem foram os agentes. Existem iniciativas sendo feitas em simulação baseada em agentes para aplicação em CIPAS, mas ainda assim são bastante restritas e recentes. O viés deste modelo desenvolvido é econômico e, portanto, não foram considerados os aspectos sociais e ambientais. Isso é uma limitação muito clara do modelo. No entanto, de modo geral, essa é a realidade do desenvolvimento dos modelos. A menor parte deles consideram os três pilares de sustentabilidade. A quantidade de trabalhos que utilizam modelos híbridos de simulação em suas representações ainda são a menor parte, menos de 20%. E, portanto, como conclusões deste segundo artigo, o modelo híbrido de simulação desenvolvido neste trabalho é replicável para outros tamanhos de propriedade e também atende a outros sistemas de produção, como, por exemplo, a cultura de soja. Claro que é razoável de esperar que adaptações sejam necessárias. Não foram considerados ganhos de longo prazo no modelo, isso é uma das limitações do modelo. Há desafios a serem vencidos para se considerar os ganhos endógenos ao longo do tempo, pois muito provavelmente os resultados do ano 1 serão diferentes do ano 30 quanto à estrutura física, aspectos químicos e biológicos do solo. No entanto, esses ganhos podem ser representados, simulados,
desde que se tenha os dados experimentais que fundamentam a construção e desenvolvimento do modelo. A relação entre os agentes no vírus e a área do milho e das pastagens não foi explorada, além dos aspectos econômicos, mas na esfera ambiental poderia ter sido monitorado as sinergias dos sistemas. Isso poderia demonstrar ganhos sinérgicos do sistema de produção. Explorar esses aspectos só poderia ser possível devido ao potencial que o modelo de agentes pode proporcionar. Então, esse seria um próximo passo para o desenvolvimento de pesquisa científica. Para conclusões finais e gerais desta tese, fazer todas as representações das produções agrícolas e pecuárias em linguagem de programação não é tão trivial quanto parece ser. Em relação ao aprendizado, durante toda essa tese, nós começamos a documentar todo esse aprendizado em linguagem de programação em Java, de alguma forma, e uma iniciativa muito bem-vinda foi um guia para a elaboração de modelos de simulação na produção animal utilizando N-Logic, feito em um trabalho de conclusão de curso de Oliveira Júnior, o Joca. Esse material pretende fornecer aos alunos e profissionais das ciências agrárias subsídio para o desenvolvimento de modelos de simulação. Considerando, então, o potencial de respostas preditivas dos modelos e que os alunos tenham conhecimento em linguagem de programação, mesmo que muito modestamente, não seria uma utopia pensar que os modelos de simulação fossem mais amplamente disseminados em trabalhos científicos e também a campo, pois a característica mais particular dos modelos é que eles podem predizer resultados similares antes dos eventos terem sido observados a campo. Essa, sem dúvida, é uma grande vantagem e desperta grande interesse. Eu gostaria de terminar essa apresentação citando Einstein, que para mim representa bem o desenvolvimento do modelo nesta tese. Um cientista mantém suas teorias provisoriamente, sempre preparado para abandoná-las, se os fatos não suportarem as predições. Se uma série de observações destinadas a verificar certas previsões conduz o cientista a abandonar a teoria, busca-se uma nova teoria ou melhora-se os modelos. Como se espera que a ciência consista em um processo interminável de progresso, espera-se que o progresso cíclico continue indefinidamente. Eu, nessa ocasião, quero agradecer à USP, à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e também ao Programa de Nutrição e Produção Animal, que me acolheram, que deram suporte e subsídio para o desenvolvimento dessa tese. Agradeço a CAPES pela concessão das bolsas ao longo desses anos, também a FISEA e ao Campus Fernando Costa. Agradeço imensamente ao Instituto de Zootecnia, em nome da FLAG, a doutora Josilane também, por essa parceria, e a FAPESP por ter apoiado esse projeto, tanto do Instituto de Zootecnia, como também aquele projeto inicial da Tailândia Regras.